Olá, pessoal! Bem-vindos ao Conexão Finanças. No vídeo de hoje vamos explorar as 10 maiores estratégias financeiras que moldaram a história. Vamos analisar cada uma delas de forma fácil de entender, discutindo os riscos, desafios, claro, os lucros envolvidos. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de lições valiosas. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? O monopólio da Standard Oil. No final do século XIX, John D. Rockefeller fundou a Standard Oil Company, que rapidamente se tornou dominante na indústria petrolífera dos Estados Unidos. A empresa implementou estratégias agressivas, como a aquisição de concorrentes e o controle de quase todas as etapas da produção e distribuição de petróleo, chegando a controlar cerca de 90% do mercado de refino norte-americano. Essa posição permitiu à Standard Oil influenciar preços e eliminar concorrentes, caracterizando o monopólio. Em 1911, após um processo judicial histórico, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou a dissolução da Standard Oil em várias empresas menores, aplicando as leis antitruste para combater práticas monopolistas. A ascensão dos Rothschild. No século XVIII, a família Rothschild estabeleceu uma rede bancária internacional que revolucionou as finanças europeias. Mayer Amschel Rothschild, o patriarca, enviou seus 5 filhos para diferentes centros financeiros da Europa, criando uma rede que financiou governos e grandes projetos. Essa estratégia de expansão e influência política trouxe enormes lucros, mas também os colocou sob escrutínio público e político. A família enfrentou desafios, incluindo teorias conspiratórias e antissemitismo, mas manteve sua influência ao diversificar investimentos e atuar com discrição. O Império Financeiro de Jacob Fugger. Jacob Fugger, conhecido como o Rico, foi um banqueiro alemão do século XVI que acumulou uma das maiores fortunas da história. Ele financiou monarquias e obteve concessões de mineração, especialmente de prata e cobre, estabelecendo um império financeiro. Fugger inovou ao criar um sistema de comunicação eficiente para obter informações comerciais rapidamente, permitindo-lhe tomar decisões informadas e lucrativas. Seus investimentos ousados trouxeram grandes retornos, mas também riscos políticos significativos, especialmente devido à sua influência sobre líderes europeus. O sistema de crédito de John Law. No início do século XVIII, o economista escocês John Law implementou na França um sistema financeiro baseado na emissão de papel-moeda lastreado por terras e na criação do Banco Geral. Inicialmente, a economia francesa prosperou, mas a especulação excessiva levou à bolha do Mississippi e ao subsequente colapso financeiro. Esse episódio destacou os perigos da inflação e da especulação descontrolada, servindo como uma lição sobre os limites da expansão monetária sem fundamentos sólidos. O esquema de Ponzi. Nos anos 1920, Charles Ponzi prometeu retornos de 50% em 45 dias investindo em cupons postais internacionais. Ele pagava os primeiros investidores com o dinheiro dos novos, sem realizar investimentos reais, caracterizando um esquema de pirâmide. O esquema desmoronou, prejudicando milhares de pessoas e dando origem ao termo esquema Ponzi. Este caso é uma lição clara sobre os riscos de investimentos que prometem retornos garantidos e rápidos sem bases sólidas. A estratégia de investimento de Warren Buffett. Conhecido como o Oráculo de Omaha, Warren Buffett construiu sua fortuna investindo em empresas subvalorizadas com fundamentos confiáveis. Sua abordagem de longo prazo e foco no valor intrínseco das empresas resultou em retornos consistentes ao longo das décadas. Buffett enfatiza a importância de investir em negócios que se compreende e que possuem vantagens competitivas duradouras, evitando a especulação e mantendo disciplina financeira. O carry trade com o iene japonês. O carry trade envolve tomar empréstimos em uma moeda com baixa taxa de juros, como o iene japonês, e investir em moedas com taxas mais altas, lucrando com a diferença. Embora lucrativa, essa estratégia é arriscada, pois flutuações cambiais podem rapidamente inverter os ganhos.
Por exemplo, mudanças inesperadas na política monetária japonesa podem levar à valorização do iene, causando perdas significativas para investidores alavancados nessa estratégia. A bolha das tulipas na Holanda. No século XVII, a Holanda experimentou a tulipomania, onde bulbos de tulipa eram vendidos a preços exorbitantes devido à especulação desenfreada. Especuladores compravam na esperança de revender a preços mais altos, inflando uma bolha econômica. Eventualmente, o mercado colapsou, levando muitos à falência. Este episódio é frequentemente citado como um exemplo clássico dos perigos da especulação irracional e das bolhas de ativos. O escândalo da Enron. Nos anos 2000, a Enron, uma gigante de energia americana, utilizou práticas contábeis fraudulentas para esconder dívidas e inflar lucros. Quando as irregularidades foram descobertas, a empresa faliu, acionistas perderam bilhões e executivos foram presos. Este caso ressalta a importância da transparência, da ética nos negócios e da necessidade de auditorias independentes eficazes para evitar fraudes corporativas. A criação do Fundo Soberano da Noruega. A Noruega decidiu investir os lucros do petróleo em um fundo soberano, conhecido como Fundo Global de Pensões do Governo, para garantir a prosperidade futura. Com investimentos diversificados e gestão prudente, o fundo cresceu significativamente, proporcionando segurança econômica ao país. Esta estratégia de longo prazo equilibra riscos e retornos de forma responsável, servindo como modelo para a gestão de recursos naturais e estabilidade fiscal. Essas estratégias financeiras moldaram economias e deixaram lições valiosas. Algumas destacam o poder da inovação e visão de longo prazo, enquanto outras servem como alertas sobre os riscos da ganância e falta de ética. Ao entender essas histórias, podemos tomar decisões financeiras mais informadas e conscientes. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!